Mais um passo rumo à sucessão. Ele promoveu seu filho general. Ao parque, ali pertinho da Ponte Estaiada. Você lembra que um incêndio aconteceu por lá na semana passada? Pois bem, um protesto de moradores fechou a via e, claro, houve muita confusão. Os moradores jogaram pedras nos policiais, que revidaram com bombas de efeito moral e balas de borracha. Eles atravessaram um ônibus na Marginal Pinheiros e provocaram um enorme congestionamento em cerca de 7 quilômetros. O tumulto aconteceu depois de uma reunião com a prefeitura para definir a ajuda às vítimas do incêndio que destruiu mais de 300 casas da favela Parque Real Parque, na sexta-feira. Em 5 meses, este é o 8º incêndio em comunidades carentes da cidade e a pista só foi liberada depois de 2 horas, retomando aí um congestionamento aí de 7 quilômetros. Foram um desespero para quem passava por lá, complicação no trânsito, mas especialmente uma situação muito difícil para os moradores. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui na programação da Rede Record. Preste atenção, de cidades, principalmente onde há deficiência no transporte coletivo, as motocicletas estão, infelizmente, ou são, infelizmente, muito utilizadas também por criminosos. Isso acontece em São Paulo, justamente pela facilidade de escapar dos congestionamentos. A polícia investiga bandidos que se disfarçam de motoboys para aplicar golpes. Preste muita atenção à reportagem da Lara Mota. Ela não para de crescer. De acordo com a Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo, a frota de motos na capital paulista aumentou mais de 50% nos últimos anos. Para muitos, o trabalho sobre 2 rodas é a principal fonte de renda. Mas quanto maior o número de motos circulando, maior também o número de crimes praticados por falsos motoboys. Bandidos se infiltram e aproveitam a agilidade desse tipo de transporte para praticar crimes. Quem circula pelas ruas de São Paulo sabe que é preciso tomar alguns cuidados para não ser vítima de assaltos. Eu presto bem atenção, eu sou militar, né? Então eu fico sempre mais atento, solto o cinto, eu olho sempre no retrovisor. Só deixo as minhas coisas no porta-mala, deixo sempre o vidro fechado. Sempre tenho receio com alguém que fica parado, eu fico sempre olhando no retrovisor, nos espelhos, para ver se tem alguém chegando perto já, para sair. Olho no retrovisor. Essa é uma das dicas da Polícia Militar para evitar a abordagem. Se estiver com o vidro aberto, né, ao parar no semáforo, se estiver falando a um telefone celular, que já é uma infração de trânsito, tá lá com o braço, lá expondo o relógio. Tudo isso facilita a atuação de um criminoso. A polícia atua na prevenção desse tipo de crime, mas não é todo mundo que segue à risca essas medidas. Você tá com a bolsa em cima do banco, você não tem medo? Tenho, mas é coisa que a gente faz assim, sem prestar atenção. Para saber se o motoqueiro que parou do seu lado é ou não um motoboy, preste atenção a algumas dicas. Você identifica ele sozinho, geralmente ele usa mochila ou baú. Motoboy não andam em 2, entendeu? Esse é o primeiro foco para você visualizar um trabalhador. Em São Paulo, um projeto de lei tentou proibir que motociclistas levassem passageiros na garupa. Mas a proposta causou polêmica e não foi aprovada. Outros crimes envolvendo motociclistas também já tiveram repercussão. Normalmente, assaltos a lojas ou a motoristas, se aproveitando de momentos de descuido. No Rio Grande do Sul, um casal que estava chegando em casa foi pego de surpresa. Foi bem traumatizante, ele me empurrava, batia com a arma na minha cabeça, me chamava de vagabunda, cala a boca, dizia pra ele, ninguém tá reagindo, mas eu também dizia pra ele, cara, deixa minha mulher e meu filho entrar, deixa minha esposa e meu filho entrar. Ninguém tá reagindo, tu pode levar tudo, tá aqui a chave do carro, tá aqui os documentos, leva tudo que tu quiser. Mas mesmo assim, eles não iam nunca embora. Mas o presidente da Associação dos Mensageiros Motociclistas de São Paulo diz que muitos motoboys também são vítimas. Eles param entre 2 carros por questão de segurança,
para que não sejam assaltados por criminosos que também usam a moto como meio de transporte. Por isso, cuidado sim, preconceito não. Mas não é só no trânsito que as pessoas devem ficar atentas. Um novo golpe tem causado preocupação aqui na capital paulista. Os motoboys pegam cheques de alto valor para fazer pagamentos para as empresas. Mas ao invés de pagar as contas, depositam esses cheques em contas de terceiros. O novo golpe já causou um prejuízo de quase 2 milhões de reais. Os comprovantes de pagamento eram falsificados. Pelo menos 2 empresas foram lesadas. Um tipo de crime difícil de ser fiscalizado pela polícia. Cabe aí ao cidadão, às empresas, né? Fazer uma triagem melhor, evitar tirar quantias altas. Também nesse caso, alguns cuidados são necessários. Coloque o maior número de dados atrás do cheque, preencha aquele espaço. Ele vai pagar a conta no banco A, B ou C, nominal ao banco A, entendeu? E atrás, esse cheque se destina-se ao pagamento da conta tal, colocar a vida, para que aquele cheque serve. Assim as quadrilhas não tem como poder utilizar o cheque. Antes de contratar um motoboy, algumas pessoas procuram se informar. Geralmente eu olho na internet, Google, né, e ligo na empresa, vejo se tem site e assim, ligo, já tive alguns casos que eu precisei, até pra levar contrato em cliente, levar alguma coisa, mandar entregar na casa de algum amigo, alguma coisa, e é bem válido, cara, nunca tive problema nenhum, não. Mas checar a empresa não basta, já que os motoboys são, na maioria, autônomos. Geralmente, como que é que você contrata um serviço de motoboy? Por uma indicação. A gente não conhece, não sabe se vai entregar o que você precisa no destino certo. Então, geralmente, é sempre com referência que eu utilizo esse serviço. Não esqueça, tanto no caso dos assaltos quanto no do estelionato, a prevenção pode fazer a diferença.